seguindo o nosso, né, bom e velho protocolo digital, informando vocês que estamos gravando, oficializando bom dia novamente o início. E vamos lá, para que a gente comece aí dar de fato o start, né, nas nossas bases tecnológicas, os conteúdos desse segundo semestre, né, a gente retoma aí as falas da semana passada, né? Por onde a gente começa essa questão do projeto web no segundo semestre, né? Ou seja, a gente já inicia falando do ponto que eu acho que é crucial para a funcionalidade de alguns projetos, né? Não todos. E nem todos os projetos aqui incluem bancos de dados. Existem alguns trabalhos, algumas aplicações que necessariamente não têm banco de dados. Depende muito do objetivo final, né? Mas, naqueles projetos, naquelas aplicações onde você tem uma base de dados, né, algumas ponderações precisam ser feitas. E aí a gente já relembra também qual é a nossa linha de ação aqui em projeto. É criar o banco de dados, é configurar o banco de dados, é programar o acesso? Não, não é isso que nós fazemos aqui na aula de projeto. A gente pega esse contexto, trazemos todas as variáveis que temos que levar em conta, que hoje são várias, né? E a gente vai fazer um bate-papo a respeito disso e pontuando cada um desses aspectos que hoje são, digamos assim, referências, né, para a questão do banco de dados em relação a uma série de pontos. E aí, mediante aquilo que a gente conversa aqui, vocês vão, na medida do possível, repito, na medida do possível, colocando isso aonde? Nos TCCs de vocês. Desde o início, né, eu venho colocando isso sempre, a gente tem essa linha de raciocínio de procurar acompanhar o TCC para que todo o conteúdo direcionado aqui nas aulas de projeto sejam aplicáveis dentro do TCC de vocês. Porém, a gente tem um desafio aqui, né? Vocês têm um tempo de desenvolvimento do TCC e, às vezes, e infelizmente, o nosso andamento aqui nem sempre está, digamos assim, paralelo, né? Digamos assim, simultâneo. Haja visto que o nosso conteúdo programático em projeto web, ele é um pouquinho mais enxuto para esse terceiro módulo, já levando em conta todo esse contexto do trabalho de conclusão de curso, que é onde vocês deverão colocar em prática aquilo que a gente conseguir assimilar dentro do nosso componente aqui. E aí eu sempre friso isso. Tem alguns aspectos aqui que são para projetos mais corporativos, mas tem algumas coisas que são aplicáveis também no universo micro, né? E aí são esses pontos em relação ao banco de dados que nós vamos tratar ou começar a tratar hoje aqui. Sempre com aquele olhar de parar e observar o todo, e não apenas ao detalhe, digamos assim, da codificação e da confecção em si do banco de dados, mas sim observar outros pontos, tudo bem? Então, vamos lá, vamos nessa sintonia aqui. Para quem chegou depois aí, bom dia, tá ok? Estamos gravando aqui. Hoje, né, estamos numa perspectiva diferente. Depois de 1 ano e meio, estaremos voltando aí para as aulas presenciais. Hoje eu tenho aula na sede, na parte de suporte ao usuário, então a nossa programação hoje está um pouquinho diferente, está um pouquinho mais rápido aqui, porque depois temos que encaminhar para a sede, né? Vamos voltar para o modo offline. Fala, Afonso, tudo bem? Opa, tudo bem? Beleza? Bom, deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa iniciar nossas falas aqui em relação ao banco de dados. Vamos lá. Compartilhar aqui, só um minutinho.
Pessoal, estão observando minha tela aí? Podem visualizar? Só me dê esse retorno aí para a gente poder... Estão vendo minha Sim, tela? sim. Compartilhou? Beleza. Bom, pessoal, eu estou trazendo um assunto um pouquinho anterior aqui à base de dados, mas que, enfim, precisamos falar sobre isso aqui apenas para a gente poder analisar. Vamos lá. Quando falamos em banco de dados hoje, né, não apenas em questão web, embora eu não sei se exista alguma área de atividade humana hoje que você vá informatizar e esta aplicação que você está criando não está conectada a algum tipo de rede que vá ter algum tipo de acesso online. Não sei, acho que no atual momento em que vivemos, isso não caracteriza mais uma realidade funcional. Se há uma aplicação informatizada em algum ambiente, isso deve estar conectado a algum lugar. E aí vamos a algumas premissas aqui que a gente tem que levar em conta, que num primeiro momento, e aí, vamos lá, se no primeiro semestre eu tive como ponto de referência, como alicerce, o nosso multiverso do saber como referência, tá ok? Para que eu pudesse exemplificar aqui cliente, produto, público-alvo, a necessidade do cliente. Nesse momento, como dissemos semana passada, eu começo a sinalizar para o trabalho de conclusão de curso. Com todo o cuidado do mundo, porque estamos iniciando o semestre agora, e é óbvio, vocês não desenvolveram o TCC em 2 semanas de recesso. E para que vocês cheguem na parte de banco de dados, eu acho que ainda vai um tempinho. Né? Então, eu preciso também procurar acompanhar isso, e sempre antenado com o tempo de vocês. Eu tenho que ajustar o meu tempo pelo desenvolvimento de vocês, senão a minha aula não será útil. E se ela não for útil, não é relevante, aí eu não preciso nem estar aqui. Então, eu tenho esse cuidado, porém, eu preciso, né, seguir com a minha base também de programação aqui, mas sempre olhando aonde vocês estão com o projeto do TCC de vocês. Acredito eu que no futuro, quando essa grade curricular aqui for reformulada, ela precise trazer algumas coisas para que a gente possa, de fato, acompanhar de forma mais simultânea os TCCs. Porque a intenção é essa, né? Mas, enfim, intenção só não basta. A gente tem que realmente conseguir fazer isso acontecer. Então, banco de dados aqui, quando eu começo a tratar banco de dados com vocês, e não na esfera de desenvolvimento, mas na esfera de projeção do banco de dados, ou seja, elencando aqui tudo o que nós temos que considerar importante para pensar a base de dados de vocês, eu tenho que primeiramente saber o que vocês estão fazendo no banco de dados, né? Ou o que vocês estão projetando fazer, para que eu simplesmente não pegue aqui um caminho um pouco distante da realidade de vocês. Mas antes mesmo, né, de entrarmos nessa questão do que cada um está fazendo ou se ainda não está, começará a fazer, eu vou trazer aqui para vocês um conceito que na teoria geral de desenvolvimento de sistemas se usa muito, que é a questão de dicionário de dados, que eu acho que é um termo que vocês já ouviram. E antes de falar deste conceito, vamos falar aqui da aplicação do banco de dados e quais são os pontos que a gente precisa, digamos assim, observar com cuidado no atual momento que vivemos, já que o nosso banco de dados hoje é um banco de dados que vai ser acessado de diversos lugares, está aí suscetível, né, a todas as adversidades digitais que hoje nos acometem. E aí algumas perguntas eu preciso deixar no ar com vocês, né? Faz sentido hoje, ao desenvolver um banco de dados e fazer a sua integração com o site, com a aplicação online que você está desenvolvendo, faz sentido ter uma preocupação, por exemplo, com a integridade e a segurança da sua base de dados? O que vocês acham dessa preocupação aqui? Como eu disse na chamada da aula, estamos aqui expondo um fato, mas eu preciso dessa contrapartida, eu preciso da interação de vocês. Opa, quem é que está falando comigo? João? Foi eu falei. É que eu acho pertinente essa preocupação. Perfeito, porque estamos aí, né, como, embora na nossa cultura nativa, né, um pouco reativa e um pouquinho, como é que eu posso dizer, nós temos um delay, né, entre aquilo que é colocado em lei e realmente aplicado na vida cotidiana das pessoas, mas estamos agora, né, sob a iminência, de fato, da LGPD. A nossa aula de segurança já passou, né? O nosso tópico referente à segurança foi nas aulas de rede do semestre do ano passado, mas é como eu sempre digo, né? Conhecimento não é simplesmente para ter o mesmo efeito
que uma frase de para-choque do caminhão. Não é para eu ver, achar legal e interessante e passou. Ficou no retrovisor. Não, não é essa a ideia. Só para a gente caminhar aqui sobre essa questão da importância de, já que estamos falando de banco de dados, o meu banco de dados que eu estou projetando para o meu projeto, ele também tem que ter dentro da sua essência aqui uma preocupação inicial, é ponto de partida. Segurança da informação hoje não é ponto final, é ponto de começo, é start. Eu começo pela segurança. E aí a gente tem um desafio, que eu posso chamar até de um paradigma hoje, né? Que é fazer com que esta fala seja aceita pelos desenvolvedores, e ainda não é. Há um certo, não digo descrédito, mas há a desinformação, e há uma certa, digamos assim também, a negligência. É negligência. O termo não é desinformação, é negligência. Desinformação é quando eu não estou bem informado, é quando eu não sei. Mas já sabemos, né? Como nós dissemos durante as aulas do ano passado de redes, né, que tinha tópicos referentes à segurança, dentro da área da segurança de dados hoje, segurança da informação ou a cybersecurity, que é o contexto que envolve equipamentos e dispositivos, a prerrogativa da falta de conhecimento não serve. Aquela frase, né, que imortaliza o cristianismo, perdoai, Pai, que não sabem o que fazem, aqui não tem jurisprudência. Se não sabe, deveria saber, porque você está atuando numa área que há muito tempo está, digamos assim, sendo alvo desse tipo de coisa. E é natural que seja assim. Dentro da área digital, há um ecossistema digital muito parecido com o que nós vivemos no universo biológico. Os vírus estão aí, né? Haja vista a pandemia. Mas, contudo, né, você vai aprendendo a lidar, vai desenvolvendo, digamos assim, não apenas dispositivos para tornar esse ambiente mais seguro, mas, acima de tudo, uma postura, uma atitude que melhore toda essa questão da segurança. Então, primeira coisa, né, que a gente precisa mudar, e isso é o lugar de se falar em sala de aula, porque aqui nós estamos formando não apenas conhecimento, mas uma base de comportamento. É a gente já desenvolver aplicações dentro de um contexto seguro. E isso é muito complicado trazer para a realidade do desenvolvedor hoje, porque nós temos dentro do segmento profissional um olhar meio contrário. Quando um profissional ou uma equipe, né, primeiramente que já começa errado aí, porque não há equipe. Geralmente, hoje, aqueles que respondem, entre aspas, né, quando eu digo respondem, entre aspas, é que a galera ainda não entendeu. Não entendeu. Né? Não estou desviando o assunto. Para falar de banco de dados, eu quero começar pela segurança e não terminar. Porque se eu desenvolvo todo o nosso projeto e lá na frente, quando termino, eu vou implementar a segurança, eu falhei. Porque aí eu estou simplesmente implementando algo depois de pronto. E, na verdade, a prerrogativa é outra. Eu tenho que desenvolver a minha estrutura de banco de dados, todas essas conexões, sob uma ótica já voltada para a segurança. Esse é o olhar que a gente precisa ter, é já desenvolver aplicações dentro de um olhar voltado para diretivas de segurança, e não depois de pronto implementá-las, porque é o que nós já fazemos hoje. Hoje nós esperamos, obviamente, um incêndio para apagá-lo. Se eu puder, na minha linha de base aqui, no desenvolvimento, já fazer um desenvolvimento antenado com as ameaças que estão aí, eu já vou escolher as melhores opções de banco de dados, tendo como critério de partida a segurança. Tudo bem? Para que depois a gente não passe pelo que estamos passando nesse momento, que ainda é a questão da... Não falamos a mesma língua. Desenvolvedores e especialistas em segurança da informação e segurança de dados não falam a mesma língua, infelizmente. E quando o desenvolvedor fala um idioma e o especialista em segurança fala outra, o gestor, né, os grandes gestores empresariais corporativos hoje olham para esse desentendimento de falas e recua. Peraí, se nem eles que são da tecnologia estão se entendendo, eu não vou colocar o meu dinheiro aí, eu não vou investir nisso. Deixa como está.
E aí nós temos dois olhares, né? Nós temos aquele da negligência, que é dos desenvolvedores que praticamente dão de ombro, do tipo, isso é paranoia, né, meu? Os caras são muito antenados, muito preocupados, os caras ficam o tempo todo criando teorias da conspiração, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e de vez em quando acontece, não é para tanto, que essa é a fala que a gente ouve. E por outro lado, você tem a equipe de segurança, que tenta convencê-los do contrário. E cabe a nós que trabalhamos na esfera da formação do conhecimento, não é despertar também, digamos assim, o alarmismo de forma alguma, mas a consciência, né? E aí entra no nosso DNA latino uma questão muito complicada. Quando eu recorro aqui, né, ao genoma humano, né, ao nosso DNA, eu estou dizendo que a nossa cultura, ela simplesmente adquire consciência após as consequências, e isso não é legal. Eu não preciso realmente ter um problema de segurança, ter passar por uma grande dificuldade para depois acordar para a realidade. É a consciência pós-consequência. E aí é um pouco tarde. É a nossa boa e velha postura reativa, né? A gente não antevê essas coisas, a gente não procura, digamos assim, pelo menos seguir o básico, o essencial, para minimizar. A gente simplesmente dorme, digamos assim, na imprudência e segue. Então, a segurança hoje ela é muito importante para que a gente comece a pensar a nossa base de dados. E aí, é aquela hora que eu pego aqui, estabeleço uma coordenada com a nossa realidade. Eu estou falando isso aqui em termos de conhecimento, claro, informação, mas também preciso entender qual é o momento que nós estamos trabalhando agora aqui. Estamos dentro de um curso de ensino médio, integrado ao técnico, ou técnico integrado ao médio, melhor dizendo. Vocês são alunos do terceiro módulo, estão iniciando um projeto de TCC, praticamente aí codificando, começando a codificar. Não dá para fazer algo perfeito, mas eu não posso deixar de trazer essa importância para vocês, né? Porque a gente precisa saber que isso existe e que é importante e que amanhã ou depois, para quem prosseguir na área, sabe que é isso que precisa ser feito. É uma mudança de mentalidade, uma mudança, uma transformação de comportamento. Se eu for recorrer aos especialistas depois que a casa já caiu, é complicado, né? Voltemos à história, me permita aqui, né, recorrer ao lúdico, a história dos 3 porquinhos. Hoje eu tô terrível, hein, galera? Cara, eu não vou continuar construindo, né, edificando casas, residências de palha e madeira. Eu preciso de uma base mais sólida. Vamos à alvenaria. Aí o lobo pode soprar que não vai derrubar. Falei a verdade aqui? Vocês concordam comigo? Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos, né? Me ajudem, né? Fui feliz no exemplo aqui? Não, sim. Vocês gostaram dos 3 porquinhos? Vocês querem mais? É até mais fácil, senhor. Continua assim. Tem horas que eu penso 2 vezes. Eu falei, não vou mandar essa aqui, não vou mandar. 3 porquinhos, a galera, agora eles vão desligar e vão ver outra coisa, cara. Mas é fato. Se eu, como desenvolvedor, continuar construindo edificações de palha e madeira, vem o lobo, sopra e derruba. E para que a gente possa colocar tudo bem, não existe sistema e aplicação perfeita, mas ela fica ainda mais imperfeita quando eu ignoro. Ou seja, eu sei que tem esta preocupação, mas eu prefiro usar a negação freudiana, né? Eu nego que o problema existe e aí eu já resolvi. Quando acontecer alguma coisa, a gente dá um jeito. Deixa como tá e depois a gente vê como é que fica. Na esfera analítica, o que era analítico? Faz sentido? Eu deixar acontecer para depois resolver? E aí, o que nós falamos com a questão da análise sistêmica de dados? O que é analisar dados? É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos conversando, dialogando sobre um cenário atual, que não é tão atual, isso já vem, né, se consolidando há muito tempo. E à medida que a tecnologia vai evoluindo e nós vamos nos debruçando e nos apoiando sobre ela, nós precisamos tomar cuidado também com esse outro lado que é natural. Todo remédio tem bula. As reações adversas estão aí. Isso é polaridade, isso é vida. É yin e yang. Não tem como fugir disso. Agora, eu não posso simplesmente ignorar, né? E mesmo seguindo todos os cuidados, não estamos, digamos assim, imunes. Pode ser que dê um problema.
Agora, me chama muita atenção quando nós acompanhamos na mídia as coisas acontecerem hoje, 2021, e assim, uma reincidência do mesmo problema acontecendo a todo momento, e aí a gente para observar, lógico que os dados são mais sigilosos, né, mas aí você conhece um profissional aqui, acolá, troca uma ideia, conversa, o pessoal que está nessa linha de frente, quando você ouve detalhes de como aconteceu, você fala, não, eu não acredito que eles estão, por exemplo, trabalhando na esfera corporativa e não estão levando em conta fatores que nós estamos conversando, por exemplo, em sala de aula num TCC. Então, parece que estamos atuando numa grande... no Walt Disney, cara. É tudo uma grande fantasia, porque ninguém está colocando isso... Não é que ninguém, mas a grande maioria dos problemas que nós acompanhamos pela mídia hoje, quando você conversa com quem atuou no incêndio, você fala, não, eles não fizeram isso. Não, fizeram. Vamos lá. Aqui entre nós, tá? Não comentem com ninguém. É só uma conversinha entre nós, tá? Uma fofoquinha digital aqui. Posso confiar em vocês? Se essa informação vazar, foram vocês, hein? Eu estou confiando em vocês que estão aí. Vocês acompanharam há cerca de um mês e meio atrás aí o ataque de ransomware do Laboratório Fleury em São Paulo? Então, estavam acompanhando, viram pela mídia alguma coisa? Professor, você está gravando, você sabe, né? Não, estou gravando. Sim, está sendo gravado aqui. Não, eu estou, lógico, aqui tem metáforas, eu não vou falar nada que possa nos comprometer, e nem a mim, né? Mas, enfim, o Laboratório Fleury em São Paulo é uma rede de laboratórios que tem aí no Brasil todo, né, não apenas em São Paulo. E há cerca de um mês e meio atrás, ele foi vítima aí de um ataque de ransomware, que nós comentamos algumas vezes aqui em aula. O que é o ransomware? Só para relembrar e não fugindo do assunto, vamos falar aqui do banco de dados, né, que é o que aconteceu, né? O ransomware é aquele tipo de ataque onde você tem, digamos assim, dados, né, que são criptografados, comprometidos, e para que você volte a ter acesso a ele, o atacante virtual pede um resgate. Geralmente, como via de regra, até já explorado no cinema velho de sempre, geralmente o resgate sendo pedido em bitcoins, que é mais difícil de você mapear e rastrear, né? O que aconteceu no Fleury? Basicamente isso. Então, imaginem um ataque virtual, né? Um ataque de ransomware num laboratório de análises clínicas, ainda, né, há um mês atrás, nós já estávamos com um cenário um pouquinho mais favorável em relação à pandemia, mas a pandemia prossegue. Vocês têm ideia da quantidade de exames que eles fazem para a Covid todos os dias, fora os outros, né? Porque às vezes a gente esquece que além da pandemia, a vida prossegue normalmente, né? As pessoas continuam tendo que fazer outros exames, recorrerem a laboratórios, e o Fleury, que era antigamente chamava-se A+, e foi uma fusão, né, entre os laboratórios A+, e a rede Fleury, que virou uma coisa nacional, ele é muito grande. Atende pessoas o dia inteiro. E simplesmente, por esse ataque de ransomware, parou. O banco de dados parou. E não tinha como, por exemplo, dar retorno de nenhum exame no meio de uma pandemia. Tudo bem que tem, como disse, né, os testes de Covid sendo ali todos os dias sendo buscados, né, mas tem todos os outros, né? Existe uma rede de hospitais e de clientes, pacientes que estão ali todos os dias fazendo testes e buscando seus resultados, e o sistema para. Hoje, quando você faz um exame laboratorial, você não precisa ir até o laboratório buscar o exame, você pode pegar isso diretamente pelo site. E isso foi comprometido. Detalhe, sabe quanto tempo demorou para o laboratório Fleury restabelecer os seus serviços? Porque isso não foi vazado, não foi comunicado para a imprensa, gente. Isso não foi. Demorou quase uma semana para retornar o seu serviço, gente. Quase uma semana. E assim, né, o que acontece? Aí você tem, por exemplo, uma informação, porque por coincidência eu tenho colegas que trabalham, né, no Laboratório Fleury que não são da área, né? E por coincidência, como é que eu fiquei sabendo disso? Eu fiquei sabendo disso no momento que aconteceu. Porque o ano passado, também no auge da pandemia, eu tenho uma familiar da minha esposa que trabalha numa das unidades do Fleury, e ela estava em casa o ano passado, no auge da pandemia, em férias. Por quê? Porque ela trabalha no laboratório, está em contato direto com o paciente, porque ela testa essa área de Covid, e estava de férias, estava se sentindo muito sozinha em casa, e ninguém queria recebê-la em casa, porque simplesmente as pessoas têm medo de recebê-la. Aí ela já tinha feito o NTS, falei, não, pô, você vem em casa, passou uns dias conosco, e ela assistiu sem querer, ela estava ouvindo uma aula de segurança da informação do terceiro DDS.
E ela ficou com isso na cabeça. Quando aconteceu o ataque no Fleury, há cerca de um mês atrás, ela me ligou e falou, cara, pensei que fosse só coisa de TV. Eu falei, não, quando eu vi você dando aula, achei que aquilo ali não acontecesse. Está acontecendo, parou o laboratório e ninguém sabe o que fazer. E detalhe, gente, aí vem, né, uma autoridade e joga para a galera, né? Ah, fica difícil rastrear o ataque porque provavelmente veio da Rússia. Então, hoje também, quando você não tem nada para dizer, você chega e fala que o ataque veio da Rússia, né? Isso... Mas, enfim, resumindo, sintetizando todo o contexto aqui, o que é mais alarmante em tudo isso? Não é a fragilidade, as vulnerabilidades que, porventura, não tenham sido, digamos assim, previstas, né, ou corrigidas, porque isso é impossível, né? Você pode jogar com 10 zagueiros, né? Mas você pode tomar um gol. Você pode se precaver de todas as formas, pode ter tido a melhor de todas as suas projeções ali, mas em algum momento pode acontecer. Não é isso que estamos aqui, não estamos julgando, estamos analisando. O que de fato faltou aí nessa questão é um plano de continuidade. Porque não é possível, né, que estamos vivendo a era da computação em nuvem há mais de uma década e você não tenha um backup ou algo que você possa, um plano B, um plano de continuidade, para que quando esse tipo de situação ocorra, você possa ter, por exemplo, garantido, mesmo que não em sua totalidade, mas a continuidade dos negócios da sua empresa. Que é isso que se trabalha hoje, não é tentar segurar de todas as formas, porque a gente sabe que uma hora pode acontecer, mas é você ter uma garantia para a continuidade dos negócios. Você não pode ser acometido, cair de joelhos e ficar ali tentando resolver, não vai resolver. Um backup, uma rede de servidores fakes, né, os chamados honeypots, né, os potes de mel, que são aqueles que atraem os atacantes para eles atacarem um servidor errado, são coisas, são básicos, né? Isso aqui é o abecedário, é a alfabetização da segurança de dados. É você criar mecanismos para também iludir o atacante, para que ele ataque algo que não é verdadeiro e que você também, se for atacado, que você tenha ali os seus backups atualizados, seja local ou em nuvem, para garantir que o seu negócio continue, senão aí realmente é letal. Você pode falir, quebrar uma empresa assim. E não há plano de negócios. E aí o que acontece? A equipe de TI é chamada às pressas e fica realmente, gente, trabalhando sem parar, se revezando 24, 48, 72 horas sem parar. E sabe o que acontece? Não resolve. Porque eu não posso chamar a equipe de TI, de tecnologia de informação, que trabalha com infraestrutura, com desenvolvimento, para resolver esse tipo de problema, porque às vezes foge a esta área de conhecimento. É outra esfera. Numa hora dessas, às vezes você é obrigado a recorrer a terceirização para especialistas da área, que custam uma fortuna. Porque o desenvolvedor, o cara que provê a tua infraestrutura de equipamentos e suporte, talvez, não significa que não seja, né? Talvez não seja a equipe mais bem preparada para lidar com uma situação nessa magnitude. E aí, voltando para o nosso ponto de partida, e aonde começa isso? Nesse pensamento inicial do projeto. De você ter pensado, porque não estamos falando de Hollywood, não estamos falando aqui de filmes de ficção. Isso está acontecendo a todo momento. No semestre passado, nas aulas de projeto do Noturno, teve uma aluna que me relatou algo que me chamou a atenção. Eu falei, isso aí não faz muito sentido, mas pode ocorrer. Ela me disse, agora não me recordo exatamente a localização aqui na cidade. Um posto de venda da Comgás, o sistema parou, segundo ela, né, e receberam a mensagem que também era um ataque de ransomware. Aí também não sei se de fato ocorreu, porque muitas vezes não é fake. O cara manda um spam ali, alguma coisa, um scriptzinho, e fala que é um ransomware, pede um resgate, alguém paga, né? Infelizmente pode ser também, não sei se isso ocorre. Mas isso está se tornando algo muito comum. E na esfera corporativa, você não ter um plano de continuidade é realmente quase que um suicídio, né? É muito perigoso, porque você fica parado e aí o paciente, né, o cliente que vai buscar o seu exame ou que precisa daquela confirmação, por exemplo, né? O cara faz um teste de Covid porque ele está precisando viajar para algum lugar, né? E agora está assim, né? Ser brasileiro é um problema. Ninguém quer brasileiro em lugar nenhum, vocês sabem disso, né?
eu continuo convivendo muito com, convivendo não, né, conversando muito com o pessoal do esporte, né, e, os caras que são do meio esportivo, que às vezes precisam viajar para competições hoje, estão passando por muita dificuldade, elas estão retornando, né, mas quando você, brasileiro, quer entrar em alguns países da Europa, não, brasileiro aqui não, nesse momento não vai, tá dificílimo. Então, imagina aqueles que fizeram exame, precisavam viajar, precisavam fazer e outros tipos de exame, não só Covid, tudo parado por mais de uma semana, gente. Não havia um plano de continuidade. Então, esse tipo de coisa, tudo bem, repito, não estamos aqui pensando o TCC voltado para uma multinacional. Estou trazendo para vocês uma informação que é pertinente estar no âmbito do projeto. Porque se nós não pensarmos isso na hora que a gente está desenvolvendo, isso vai acontecer lá na frente depois de pronto e fica muito mais difícil sanar isso. Estamos ainda no início de uma jornada de conscientização, de mudança de comportamento, que passa primeiramente por uma mudança de entendimento. E essa mudança de entendimento, ele está em todas as camadas, né? Voltando à esfera legislativa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma responsabilidade muito grande sobre qualquer desenvolvedor hoje que esteja à frente de um banco de dados. Você não é o único dominó que cai nesta sequência. São vários, mas em algum momento pode chegar em você. Porém, a nossa cultura, digamos assim, que tem uma certa latência, demora. Então, vamos seguir aqui a cronologia da LGPD. 2018, a LGPD foi criada. Para entrar em vigor em 2019. Quando chegou a data em 2019, foi adiado para 2020. Chegando em 2020, ela foi adiada mais um pouco, porque aí nós tivemos na sequência o advento pandêmico. Porém, em setembro, outubro de 2020, ela de fato foi oficializada, mas com um adendo. Nós estamos oficializando aqui, passa a valer a LGPD, porém, as suas sanções penais passam a entrar em vigor somente em 2021. Chegou 2021 e agora está valendo. Qualquer vazamento de dados, qualquer problema nesse sentido que possa ser interpretado como vazamento ou como com uma utilização indevida desses dados, está passível a uma punição perante lei com multas, né? Tirando aí a questão da Agência Nacional da Proteção de Dados. E aí, aonde entra você como desenvolvedor nessa história? Você desenvolveu a sua aplicação e vendeu, né? Passou adiante. Se é um profissional liberal, um autônomo. Ou você atua dentro de uma empresa que tem ali a sua compliance, né? Toda a parte de gestão corporativa de tecnologia e a parte de dados, que hoje, juridicamente, estão caindo os cabelos por causa disso, porque a lei, diferente do que o Arnaldo fala, né? A lei, a regra é clara, nem sempre é clara. A LGPD, ela ainda tem uma série de questões interpretativas muito grande. E no seguinte detalhe, né? Porque nós temos dados e temos os chamados dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São aqueles que precisam estar, enfim, muito complicado. Dentro da esfera corporativa, hoje você tem dois aspectos que você precisa tomar cuidado, né? Tem os dados corporativos da sua empresa, dos funcionários da sua empresa, que estão ali, e tem os dados dos clientes. Na esfera legislativa, os dados dos seus funcionários também são dados. Não existe lei geral de proteção a dados de cliente, existe lei geral de proteção a dados. Então, na questão interpretativa, a gente também ainda tem muita coisa para amadurecer e entender. E não é só em nível Brasil, tá? Isso é em nível mundial. É que como nós estamos, né, na linha do tempo um pouquinho mais atrasados, não porque a gente não se preocupa, é porque é conveniente. Imagina se em 2018 a LGPD já entrasse com o pé na porta. Já imaginou a quantidade de processos que o governo brasileiro já teria que ter indenizado pessoas pela quantidade de vazamentos que de vez em quando ocorrem?
E à medida que as coisas vão acontecendo, e às vezes, desculpem, tá? Eu não sou devoto do não, eu não sou crítico por essência, pelo contrário, eu acho que a gente precisa ser pragmático, a gente tem que olhar as coisas sempre com muito realismo, nada de pessimismo aqui. Mas a gente percebe que há uma essência Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida nos levar. Nós passamos aí pelos nossos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, nesses últimos 4 anos, fazendo o cadastro biométrico de pessoas, né? E por esse cadastro biométrico, você tem acesso a uma série de dados sensíveis à população brasileira. Pergunta: esse processo de cadastro biométrico das pessoas, né, que todo mundo, o mundo inteiro que acompanha a realidade e está antenado com segurança digital, sabe que a biometria da digital em si é considerada uma das mais falhas, né? E mesmo assim, nós fizemos esse cadastro, estamos ainda cadastrando, né? Pergunta: já imaginou quando tiver um vazamento, por exemplo, de uma base de dados do TRE? Como é que o governo vai se virar para pagar tanta indenização? É que o povo brasileiro não se liga nisso. Então, tudo isso, esse delay, essa demora em implantar, em vigorar, é justamente para permitir que nós pudéssemos ajustar, né, digamos assim, a nossa retaguarda. Mas, infelizmente, não ocorre da forma como a gente deveria. Haja vista a nossa volta presencial. Gente, tivemos 1 ano e meio para arrumar a casa. Eu não estou culpando a escola de forma alguma. A Cibele, nossa diretora, Diogo, nosso coordenador, não é com ele a questão é mais ampla. Nós tivemos 1 ano, né? O Brasil teve 1 ano para planejar a volta às aulas. E ele planejou. Álcool gel, distanciamento e máscara. Está feita a luz. Cara, mas só isso? Não vai equipar as escolas com nada? Como é que fica o ensino híbrido se a escola não tem como transmitir o ensino? Cara, continua da mesma. Então, a nossa capacidade de, digamos assim, se preparar para essa realidade, por mais que tenhamos tempo, a gente complica as coisas. E aí, não sei se é pretensão nossa, mas eu acho que é nosso dever, é nossa obrigação, trazer essa realidade. E aí, agora, fechando no assunto que nos traz aqui, que é a base de dados que vocês estão desenvolvendo para o TCC de vocês, esta conversa não é para alarmar, mas para conscientizar que isso está acontecendo. E se a formação profissional dentro das escolas não começar a tocar, a sensibilizar com responsabilidade, sem alarmismo, sem histerismo, né? Não é aqui criar uma paranoia de forma alguma, mas, opa, existe um problema, como é que eu posso minimizar? Resolver é possível 100%? De forma alguma. Como eu sempre digo, para estar seguro, 100% seguro, cara, somente, como eu sempre digo, volta para o útero da mamãe e desliga o Wi-Fi. E olha lá, hein? E olha lá. Mas a gente precisa realmente, primeiramente, reconheça que a questão existe e que você precisa estar, pelo menos, antenado com isso. Não dá para simplesmente negar ao estilo freudiano, né? O que é a negação freudiana? Eu nego. E eu negando, eu ignoro que aquilo existe e já resolvi o problema. Mas um dia ele bate a sua porta, que aí vem o outro lado, né? Jung. Tudo aquilo que você deixa de resolver, lá na frente você chamará de destino. E não é destino. Não existe destino. Você deixou de fazer. A comanda vem. Uma hora chega. Resolve. Não resolveu lá, resolve agora. E tudo aquilo que eu não projeto na fase de desenvolvimento, eu vou ter que corrigir durante a implementação. Isso é teoria clássica de desenvolvimento de sistemas que se choca. Eu sou old school, eu sou de um outro tempo de desenvolvimento, não tenho nada contra o desenvolvimento ágil, ele atende uma demanda social, tem que ser para ontem. Mas você pula etapas. Já falamos sobre isso, não vou repetir. Resolve? Não sei. É fast food. Sacia no momento, mas não sei se de fato é alimento. Então, o desenvolvimento ágil passa por essa cultura fast food que atende, mas talvez não resolva 100% e você tem que estar depois implementando. Então, voltando aqui para que a gente possa estabelecer uma coordenada comum e
criar aqui, ó, um universo de estudos. Toda base de dados, ela tem um chamado dicionário de dados, que talvez hoje em dia seja um termo que não se use muito, tá, gente? O chamado dicionário de dados. Mas eu não vou colocar isso aqui como algo essencial para a nossa continuidade, nem para o TCC de vocês, mas sim importante para que eu possa criar uma forma de acompanhamento de vocês aqui. O que eu vou pedir para vocês aqui, para a próxima aula, a gente poder trabalhar em cima disso? Pergunta, já ouviram esse termo, dicionário de dados, turma? Sim. Tem no TCC. Opa, beleza, então não estou pregando no deserto. Oba, se vocês já ouviram, não preciso nem falar o que é. Então, o que eu preciso de vocês para que a gente possa estabelecer as coordenadas aqui para falarmos com mais propriedade sobre cada um dos TCCs de vocês, ou seja, sobre os bancos de dados que vocês vão aplicar nos TCCs de vocês. Eu preciso que vocês me direcionem aí o dicionário de vocês, uma síntese, um resumo do dicionário de dados de vocês, para que eu saiba o que vocês estão fazendo ou o que vocês pretendem fazer no TCC, com essa parte de banco de dados, para que, em cima disso, eu traga aqui o nosso direcionamento para poder alinhar com esse cenário da segurança, LGPD. Outra coisa muito importante aqui, que essa parte de banco de dados vai nos ajudar muito, né? Que vai ajudar não. Que é muito importante para essa questão do banco de dados, mediante a sua projeção do banco de dados, isso vai ser muito importante lá na frente, por isso que é projeto. Tudo que você está fazendo agora vai se conectar com algo lá na frente. A hora que você for escolher a hospedagem, né? Estamos falando na esfera comercial, mesmo que você não vá hospedar o seu TCC. Mas quando você cria uma aplicação para um cliente, site, um portal, você precisa hospedar isso em algum lugar. Se tem um banco de dados, e esse banco de dados você tem uma projeção de escalabilidade dele grande, então a escolha desse servidor que vai fazer a hospedagem tem que ser mais criteriosa. E hoje existem N critérios para a escolha de hospedagem. Critérios técnicos, não apenas financeiros, o mais barato. E esses critérios técnicos passam por, primeiramente, né, são pontos aqui. É só segurança? Não, não é segurança, porque não adianta ser seguro e não ter desempenho. Porque as pessoas não estão a fim de ficar esperando autenticação, e o tempo passa. Não dá para ser assim. Então, a gente precisa, da mesma maneira que eu disse, citei aqui o desenvolvimento ágil, fazendo uma menção analítica. Analítica, não é apenas crítica, é uma análise. Ele também não pode ser extremamente seguro e extremamente inviável, lento. E se o seu banco de dados, você fez uma projeção de escalabilidade e ele vai aumentar, digamos assim, de tempos em tempos, numa proporção significativa, a escolha do provedor, aliás, do provedor não, do servidor que vai hospedar, tem que ser um pouquinho mais criteriosa. Qual é o tipo de processamento que ele trabalha? Qual é a quantidade de memória que ele disponibiliza para acesso simultâneo ao seu banco de dados, para que o usuário do seu sistema tenha uma experiência de uso interessante? Estamos falando do projeto de forma holística, completa. Não é você, desenvolvedor, como eu disse lá no nosso primeiro contato, não é desenvolver a página, entregar para o cliente e falar, tá feito, ó, tchau, fui. É atender realmente. E na hora de criar de escolher a hospedagem, esses são critérios técnicos que hoje a gente precisa esmiuçar. Esse servidor tem essa capacidade para gerenciar um banco de dados escalável pelo valor que ele está te cobrando, mesmo sendo barato, mesmo sendo seguro, ele oferece ali um protocolo de segurança gratuito, você tem que pagar a parte, porque são variáveis. Às vezes o provedor oferece um protocolo de segurança e não inclui como pagamento, você ganha isso free, mas em compensação, à medida que o seu banco de dados vai aumentando, ele não vai disponibilizando mais memória para você. Ele tem pouco processamento, porque processamento é para atender as requisições rápidas. Memória, para que você consiga ter, quanto mais usuários simultâneos, ele consiga manter isso aí funcionando. Porque à medida que seu banco de dados for aumentando, significa que você tem um número de acessos grande. E à medida que isso for ganhando peso, proporcionalmente, o condicionamento físico, entre aspas, do seu servidor tem que ser proporcional a essa demanda. Senão a gente vira sistema do INSS. Muita gente acessa, cai e parou. É isso que você está projetando para o teu TCC?
Repito, né? Aí ajustamos a nossa realidade. É um TCC, professor, pega leve. Não estou projetando nada para a NASA aqui, mas eu tenho que falar para vocês como é que funciona na esfera corporativa. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Desempenho tem um começo. Resultado, atendimento, experiência com o usuário não é só layout, não é só navegabilidade, não é só fazer um site leve. A hospedagem tem a ver com isso, muito a ver com isso. Segurança tem uma influência muito grande hoje nessa questão das autenticações, processamento e também desempenho. Então, a gente precisa ajustar tudo. Não dá para ser rápido e frágil, vulnerável. E não dá para ser seguro e ser uma tartaruga. E a base de dados aqui, ó, que você possui, e a maneira como você a projeta, ela é determinante para essas escolhas no futuro. Não é uma escolha feita às cegas, é uma análise de tudo aquilo que você projetou antes. Tudo bem? Fez sentido ou não? Fez sim. Beleza. Então, o que eu preciso de vocês para vocês me trazerem semana que vem para que a gente possa, digamos assim, personalizar? Pretensão minha, não sei se consigo, porque cada caso é um caso, eu não sei se eu vou conseguir cobrir todos, tá ok? Porque cada um de vocês tem um projeto de TCC e cada um vai ter uma realidade diferente. Eu quero ver se eu consigo ajustar a cada um, na razão e proporção adequada. Façam para mim um resumo do dicionário de dados de vocês. Eu ia aqui descrever o dicionário, mas se vocês já conhecem, não vou cair na redundância, não precisa. Professor, perfeito? Pois não. A gente está esperando o professor de... Como é o nome dele? Me deu branco. O professor Rafael passar um modelo de dicionário de dados que ele ficou de passar essa semana, para a gente poder atualizar o dicionário, porque esse dicionário de dados que a gente aprendeu na aula de banco de dados do ano passado, né? Inclusive foi ele o professor. Só que muita gente, tipo, muitos de nós acabamos perdendo o modelo por causa de transferência de arquivo e coisa assim. E a gente está esperando ele mandar o modelo de volta para a gente poder arrumar. Então, eu estou com um aqui, porém, diante disso, eu tenho muito esse cuidado, né? Eu acho que quando você está na esfera do aprendizado, de repente eu mostro aqui este modelo que eu estou e seja muito diferente do que o professor Rafael vai apresentar para vocês. Então, por uma questão até de prudência, para que a gente possa contribuir para o todo, eu então nem vou apresentar o meu aqui para que vocês possam ver o do Rafael, que é o professor que está com vocês nessa frente, e aí sim, não confunda vocês, não que haja muita diferença. Mas eu conheço bem o Rafael. O Rafael é muito criterioso, né? Muito sistemático com as coisas, e tem que ser assim. Então, eu não vou colocar o meu aqui, por mais que seja apenas um exemplo, né? Apenas para descrever o banco de dados, até posso, mas é para valer o do Rafael, tudo bem? Porque a nossa proposta aqui é auxiliar. Beleza, diga. Pois não. O meu grupo, a gente também está esperando o do professor Rafael para fazer certinho, mas a gente tinha feito um provisório durante o recesso. A gente pode enviar esse como tarefa? Pode. Então, diante disso, vamos lá. Frisando, está gravado aqui para que não haja uma dupla interpretação. Vale realmente o que o Rafael vai apresentar para vocês. Vou até mostrar o que eu tenho aqui apenas para... O que é o dicionário de dados? O dicionário de dados é uma descrição do seu banco de dados, que ele explica as tabelas, o relacionamento entre elas, as chaves de relacionamento, como você está organizando isso. E para que serve o dicionário de dados? É para você? Não, não é para você. Geralmente, quando trabalhamos na esfera comercial, na esfera corporativa, muitas vezes trabalhamos em equipe. E, às vezes, as equipes podem ser renovadas, podem ser alteradas, e qualquer pessoa que passe a entregar essa equipe, ela tem aonde consultar e entender o que acontece com aquele banco de dados, que não é algo solto, existe um padrão para se seguir. E cada empresa, cada local de desenvolvimento, existe cada uma a sua particularidade, mas é um contexto. O dicionário de dados, o que faz um dicionário? Quando você entra no Aurélio para saber o significado de uma palavra, o que ele faz? Ele traz para você o significado das palavras. O dicionário de dados vai explicar o significado das tabelas, para que servem as tabelas e explicar cada campo das tabelas. Basicamente é isso. Porém, cada desenvolvedor ou cada equipe de desenvolvimento tem um padrão de formatação, de abordagem, que cada empresa segue o seu roteiro. Mas o contexto do dicionário de dados é explicar
o banco de dados, suas tabelas e, por consequência, os seus relacionamentos e o que ele pretende. Perfeito? Para evitar duplas interpretações, vou apenas comentar aqui e não preciso nem mostrar. Ou então, vamos lá, para que vocês possam pelo menos apresentar para mim na semana que vem uma descrição de vocês, vou mostrar, vai. Mas fique valendo o do Rafael, tá ok? Porque é ele o professor que vai tratar isso com vocês. Aqui nós estamos analisando propostas, tudo bem? Alternativas. Deixa eu ver que horas são, meio-dia e 9, dá tempo de eu mostrar sim. E aí, eu passo a bola para vocês. Na semana que vem, vocês me tragam um resumo. Não precisa ser nada, nossa, na BNT, nada disso. Simples, para que eu possa ter um ponto de partida, beleza? Compartilho de novo aqui minha tela. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Bom, então aqui tem uma pequena descrição do dicionário de dados, como eu acabei de mencionar com vocês, né? Basicamente composto por dados que descrevem dados, né? Não confundir aí com metadados, né? Que metadados, isso sim é uma definição literal de metadados, né? Que são dados que explicam outros dados, né? A função de explicar e detalhar o conteúdo das tabelas, suas respectivas chaves primárias, relacionamentos e todos os demais campos que fazem parte das tabelas do banco de dados. E aqui eu peguei um exemplo bem bobo, pessoal. Vamos lá. Exemplos para criar dicionários de dados, né? Peguei aqui uma biblioteca, ó. Tenho aqui tabela livros, editoras, clientes, retiradas, funcionários, bem resumido, bem amplo, sem detalhar funcionalidade, né? Tem os campos da tabela aqui, tabela livros, tem o nome do livro, código da editora, ano da publicação, gênero, dei uma resumida, né? Não ia colocar todos aqui. Tabela editoras, enfim, com dados referentes a editoras, tabela de clientes, obviamente, né? Por sua vez, com dados referentes aos clientes, aonde nós temos que tomar cuidado com LGPD. Nesse caso aqui de uma biblioteca, olha só aqui a reflexão sobre LGPD. Numa tabela, por exemplo, num banco de dados de uma biblioteca, eu tenho aqui a tabela livros, editoras, onde eu entro com dados da editora aqui, eu posso ter o código da editora aqui para relacionar editoras e livros, né? Porém, por essa relação, eu consigo ter acesso a dados da editora. Se vaza dados de cliente da editora, eu tenho problema dos dois lados. A LGPD cobre tudo. Qualquer vazamento, qualquer falha aí que possa, porventura, e não somente falhas, né? Aquele procedimento comercial que antigamente ocorria, né? Que eram trocas de bancos de base de dados entre empresas para que houvesse ali uma gentileza, né? Da suposta troca de clientes. Isso hoje não se pode mais. Aliás, há um bom tempo, né? Antes mesmo da LGPD, isso já não era, digamos assim, permitido. Mas de vez em quando isso acontece. Você recebe uns e-mails assim do nada, né? Algumas coisas assim que você fala, opa, de onde veio isso? Mas enfim, segue. Então aqui eu tenho um exemplo de uma biblioteca, um banco de dados e as suas relações aqui, né, livros, editoras, clientes, retiradas de funcionários. Lembrando aqui, na hora de retirar um livro, eu tenho um livro que foi retirado, eu tenho um cliente que retirou, tenho um funcionário que atendeu, enfim. Então, em uma tabela como retiradas, eu tenho uma relação com livros, com clientes e com funcionário que atende. Então, uma única tabela que relaciona com todas. Um dicionário de dados explica isso. Para quê? Para você, como desenvolvedor? Não, como disse, você que está trabalhando nesse desenvolvimento, você sabe disso. Mas uma mudança na equipe, uma contratação futura, alguém que chegue para fazer parte desse ambiente, pode ter aonde consultar e entender qual caminho deve seguir, quais são os nomes que se usam, né, os padrões de nomenclatura para campos, né, se é código, se é CD, enfim, esses detalhes que cada empresa, cada núcleo de desenvolvimento possui, tudo isso fica descrito no dicionário de dados, tudo bem? Isso é algo muito funcional, gente, muito funcional. Beleza? E aqui vai a descrição, ó. Descrição das tabelas e seus campos, né? Tabela livros, aí você descreve para que serve a tabela livros. Descrição dos campos, aí você vai descrever cada campo, ó, código do livro, tipo numérico, descrição para isso, serve para, enfim, inserção de códigos dos livros cadastrados, campo nome do tipo texto. Em alguns lugares nem precisa definir o tipo, eu estou aqui citando algo mais pedagógico, mais detalhado. Em alguns lugares o nome e a descrição do que serve já basta. Em outras empresas pede para colocar o tipo, fala para descrever também o tipo de relacionamento, do tipo um para muitos, quem é chave primária, quem é chave estrangeira, tudo isso
que para o desenvolvedor já está implícito, num dicionário tem que ser explicitado, beleza? E aí você procura descrever detalhadamente cada campo, cada tabela, para que serve, o que é e para quê. Tudo bem? Perguntas? Alguma dúvida? E repito, isso aqui não é oficial, não é um modelo para vocês seguirem como referência. Vai valer o que o professor Rafael, que está à frente com vocês nessa disciplina, vai trazer, é ele que vai dar o direcionamento. Nós aqui acompanhamos na esfera do projeto, pensando em todas essas variáveis, segurança, hospedagem lá na frente, que são critérios que a maioria nem leva em conta hoje, mas, cara, já era para estar levando faz tempo. Voltando aí com vocês, alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Tranquilo. Bom, Tranquilo. legal. Bom, pessoal, não tendo dúvidas, a gente vai finalizando essa explanação por aqui. Não estou colocando isso nem como uma atividade, tá tudo bem? Ou até poderia, mas isso aqui é apenas um ponto de partida. Semana que vem eu preciso que vocês me tragam uma descrição, tá, desse resumo do dicionário de dados de vocês, para que eu tenha, digamos assim, uma referência do que vocês estão criando, beleza? Para a próxima aula, que aí a gente vai trabalhar esses assuntos de segurança, hospedagem, os frameworks aí que vocês podem estar usando, integração com APIs, que hoje ajuda muito no desenvolvimento como um todo. As APIs também, poxa, elas ajudam muito, mas também podem deixar brechas, enfim, são coisas que estão aí, a gente não vai resolver isso, mas vamos falar sobre e saber que elas estão aí, a gente precisa estar antenado com esta realidade, tudo bem? A API do IBGE e outras, né, João? Várias outras, né? Aliás, as APIs, elas estão aí, né, cara? Eu acho que hoje falar em desenvolvimento ágil, né? Sim, você está trabalhando com API, fica impossível, né? Você tem que integrar as coisas. Só precisamos, né, encaixar isso e, de alguma maneira, fazer com que se torne seguro. Não sei se é possível, mas bora lá. Go up, é o que a gente tem que fazer. Turma, legal estar de volta aí, como já disse semana passada. Pois não, diga. Então, a atividade pode, fazer uma descrição, né, uma explicação de como nós faríamos esse documento e também, caso a gente tiver, né, um rascunho do que a gente já fez. Exatamente, Vitor. Para que eu possa trazer isso, para vocês me trazendo isso, a partir daí eu vou direcionar, digamos assim, de forma um pouquinho mais direta, o andamento das nossas aulas, para que, assim, eu não distancie muito do que vocês estão fazendo e, na medida do possível, repito, isso é uma intenção. Não sei se eu vou conseguir encaixar exatamente cada conteúdo aqui à realidade do TCC de vocês, que cada caso é um caso. A gente tem que entender essas particularidades. Quando possível, bem, quando não possível, a gente pelo menos apresenta um conteúdo que precisa hoje, pelo menos, a gente ter conhecimento sobre. Tudo bem? Diga, Theo, fica à vontade. Professor, para trazer o arquivo na próxima aula, você vai passar numa atividade para você entregar o arquivo? Então, eu não ia colocar isso como uma atividade, mas se for o caso, para oficializar isso, eu posso até considerar também como atividade. Fazer o seguinte, para melhorar, porque assim, para não gerar dúvida, eu coloco ali como uma atividade, tudo bem? Vocês entreguem para que a semana que vem eu tenha essa referência. Eu vou colocar isso como atividade, assim a gente oficializa, para não ficar o dito pelo não dito, tá ok? Tá. Mais alguma pergunta? Ok. Só mais uma, como vai ser uma atividade, então? Todos da equipe do TCC enviam? Não, pode mandar um só e colocar o nome da equipe, tudo bem? Os dados, o nome dos integrantes, por favor, gente. Não coloquem somente o primeiro nome, que às vezes o primeiro nome, como nós temos vários homônimos aqui, complica um pouquinho. Coloca o nome inteiro para eu saber quem é, tá ok? Ok. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Mais alguma pergunta? Professor, o sistema de chamada na aula do senhor vai continuar o mesmo? Então, eu não coloquei a semana passada o formulário de frequência, não? Não, colocou, né? Mas é que essa semana os professores estão mudando e eu queria saber se o senhor vai mudar também. Olha, como eu disse para vocês, nós podemos deixar, mas o que vocês... Se vocês acharem que não tem necessidade, eu não ponho, porque os insights hoje da própria plataforma é de uma precisão. Hoje não, sempre foi, né? É que à medida que o tempo foi passando, nós fomos aprendendo a usar os insights, né? Os insights, ele mensura, né, a participação de vocês,
não só a presença na plataforma, como a interatividade, né? Mas o que nós mensuramos para a frequência é a presença, tá? Vocês não precisam, de fato, estar interagindo com mensagens, clicando, dando likes, colocando alguma coisa, porque tudo que vocês clicam, qualquer coisa que vocês... qualquer ação que vocês executem na plataforma gera um insights, um dado sobre interatividade. O importante aqui é vocês estarem presentes. Como vocês estão, e aqui a turma de vocês é atípica, vocês além de estarem presentes, vocês participam, né? Vocês colocam no chat, vocês perguntam, vocês colocam likes, vocês colocam ícones aqui, então vocês têm essa participação. Então, a gente pode até, se vocês acharem que é válido, eu posso até colocar. Para mim, é um trabalho a menos, gente. Se eu não colocar, pelo Insights aqui, a gente já tem há um bom tempo, repito, sempre tivemos, é que não sabíamos utilizar. E nesses últimos 2 semestres, nós aprendemos a utilizar os Insights para mensurar a frequência de vocês. Então, fica também aqui uma questão democrática. Vocês acham pertinente manter ou não tem necessidade? O que vocês acham aí? Eu prefiro manter porque deixa mais claro então, os formulários. Bem. Não sei o restante da sala. Dá uma precisão melhor ali. Tudo bem, então, Pedro. Vamos manter, sem crise. Vamos manter para evitar problema. Enfim, não custa nada também deixar um formulário aqui para vocês responderem. Mas lembrando que, né, além do formulário, tem os insights que a gente recorre também, né? Não tive esse tipo de situação com vocês aqui, mas eu tive algumas turmas, turma do segundo, por exemplo, casos assim de 100% de frequência, e dentro das reuniões e das participações que nós tivemos aqui, estar inativo na plataforma, gente. Como é que isso acontece? Como a plataforma marca como inativo, por exemplo, nós temos aqui as aulas, né, as reuniões aqui como as aulas. Elas são gravadas e vocês podem assistir depois. Se você não assistir nenhuma gravação, ou seja, não gerou nenhum insight, só entrou na plataforma uma única vez na semana para responder a chamada e saiu, você só tem a atividade uma única vez e praticamente todo o restante do período, ou seja, um bimestre inteiro, conta como inativo, viu? E eu registrei isso algumas vezes, e aí quando você mostra isso pro participante, ele fica chocado. E detalhe, como disse, não é só vocês, tá? O nosso pagamento hoje, a nossa folha de pagamento no Centro Paula Souza e várias empresas que estão trabalhando remotamente, é gerada a partir dos insights. A nossa folha de pagamento hoje usa os insights dos professores para poder fazer o pagamento das aulas, porque nós recebemos por hora trabalhada, né? Então, isso aqui é algo muito sério. E, assim, né, eu ouvi a seguinte questão: nossa, professor, mas que injusto. Eu estava aqui, eu só não assisti a aula e não assisti a gravação, mas eu vim aqui e clicava na presença. Gente, desculpa, ainda é um curso, independente de ser remoto, tem que estar acompanhando. Mas, enfim, não é o caso com vocês é um tipo, tem um entendimento aqui fácil. Então, vamos manter o formulário de frequência sem problema algum, seguimos no mesmo modus operandi, tranquilo? Ok, professor. Pedro. Pois não. Tranquilo. O dicionário de dados eu não sei que não tem pronto ainda, mas se o senhor quiser, a gente posta aqui nos comentários, o DER já está prontinho. Aí a gente entrega também o dicionário de dados depois, né? Não tô tentando lançar. Eu vou fazer o seguinte. Como eu havia dito aqui, né, pela conversa que tivemos, como a gente sempre dialoga com vocês, à medida que vocês vão me dando feedback, a gente vai elaborando também. Então, para ficar algo um pouquinho mais, digamos assim, mais objetivo, eu vou colocar lá como atividade e vocês postem o que vocês tiverem que eu consiga entender isso. E eu vou considerar, tá ok? O dicionário, o modelo de relacionamento, o que vocês tiverem aí que eu possa identificar e entender o banco de dados de vocês, para que eu possa, enfim, direcionar as aulas. Tá valendo, tá bem, Afonso? Basicamente, pode entregar qualquer coisa que ajude a entender o BD. Sim, pode entregar. É que o qualquer coisa, ele assusta um pouquinho, mas eu sei que vocês têm um entendimento legal da coisa aí. Porque, assim como eu disse antes, eu já tenho um rascunho um provisório dicionário de dados, então eu posso entregar ele. Pode entregar sim, tá ok? E eu vou criar aqui, logo na sequência aqui, o título para vocês poderem postar, vou deixar aí a semana que até um prazo longo para vocês postarem, e na semana que vem, a partir disso, a gente segue a nossa sequência nos orientando pelo que vocês vão estar postando, e eu vou tentar, né, acompanhar
direcionando por vocês aqui, tá ok? Tudo bem? Tudo. Não? Oi, pois não. Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Eu só falei tudo. Então, perfeito. Pessoal, não tendo mais dúvidas, né? Então, vamos encerrando por aqui a nossa gravação. Semana que vem estaremos de volta.